E você vai lembrar que nós estamos naquela parte do livro em que Daniel está tendo algumas visões apocalípticas. E você deve ter achado estranho, né? Eu achei muito estranho. Capítulo 7, capítulo 8, Daniel vê um leão com asas, um leopardo de 4 cabeças. Daniel vê um urso que tinha um lado maior que o outro, 3 costelas na boca. E ele vê um outro animal que ele não sabia nem com o que comparar, está lembrado? Que era uma sucessão de reinos. Aí no capítulo 8, na semana passada, nós vimos que ele teve uma visão de um carneiro e de um bode. E desse bode saíam alguns chifres. E o menor deles representava um homem chamado Antíoco Epifânio, que perseguiu e muito o povo do Senhor, um pouquinho antes da vinda de Jesus. E hoje nós vamos entrar no capítulo 9, em que nós veremos a oração de Daniel. Daniel agora, nesse capítulo 9, ele vai registrar um momento de oração que ele teve com Deus. E assim, você vai ver que na maior parte do livro, do capítulo, não vai ter visão nenhuma. Mas no final, nos últimos versículos, Deus vai vir e vai dar mais uma revelação para Daniel. E aqueles versículos, aqui do capítulo 9, no final, são os versículos mais difíceis de todo o livro de Daniel. Tá? Então, se você acha que aquelas visões loucas eram as mais difíceis, não são. Tá bom? Essas aqui, do capítulo 9, é a parte mais difícil, que mais gera controvérsia em todo o livro de Daniel. Vamos fazer a leitura. Nós vamos fazer primeiro a leitura do versículo 1 até o versículo 14, tá bom? Depois, conforme formos passando, nós vamos ler o resto do capítulo. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado nas cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus,
para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Vamos fazer até aqui a leitura, depois a gente continua. Daniel aqui, você lembra? Foi tirado como adolescente da terra de Israel e foi levado pelo Império Babilônico lá para a cidade e capital, a cidade da Babilônia. E lá Daniel é abençoado por Deus junto com 3 outros amigos, e ele se torna influente, trabalha na corte, tem várias histórias que serviam para encorajar o povo de Deus, mas a cidade de Jerusalém, a cidade ainda estava destruída. A cidade havia sido dizimada, o templo havia sido posto abaixo, e não havia sido reconstruída. Daniel aqui, quando recebeu essa visão, ele já não está mais no Império Babilônico, ele está no Império Medo-Persa. Você pode ver no versículo 1, que ele cita o nome do rei Dario. E Daniel, então, recebe essa visão com mais ou menos seus 80 e tantos anos. Mas ele ainda se lembrava de Jerusalém, ele ainda se lembrava da sua cidade. E nós vamos ver então a oração de Daniel, algumas características da sua oração e o que aconteceu depois dela, tá bom? Vamos fazendo a exposição e eu vou aplicando aí no meio da exposição. Então, a primeira coisa, característica, que nos chama a atenção da oração de Daniel, é que ela tinha um fundamento sólido. A oração de Daniel, ela tinha um fundamento sólido. Olha o versículo 2 comigo, de novo. Diz o versículo 2 que no primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então o que Daniel estava lendo? A Bíblia. Claro, alguns livros do Antigo Testamento, e na verdade rolos, né? Rolos. Não tinha livros como nós temos hoje, mas ele estava lá com o rolo do profeta Jeremias, e aí ele chegou, naquela época não tinha capítulos e versículos, mas para nós tem, no capítulo 29, provavelmente no versículo 10, em que Deus havia dito ao profeta Jeremias, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, Jerusalém. Então, ao que parece, Daniel estava meditando, orando, lendo as Escrituras, e aí ele viu que Deus prometeu que 70 anos após o povo ser retirado da Babilônia, retirado de Jerusalém para a Babilônia, Deus iria trazê-los de volta para a cidade de Jerusalém. Então Daniel olhou, fez uns cálculos lá, e falou assim, está chegando isso aí, está chegando. Deus prometeu, então eu vou orar baseado nisso. Por isso que a oração de Daniel, ela tem um fundamento extremamente sólido, porque ele baseou a sua oração aonde? Nas Escrituras. Ele baseou a sua oração em algo que Deus havia prometido. Ele baseou a sua oração em algo que Deus havia dito. Um fundamento, como disse Jesus, muito sólido. Mas há uma segunda característica da oração de Daniel, que nos chama a atenção. Além dela ter um fundamento extremamente sólido, porque ele orou baseado, impulsionado por um texto bíblico, essa oração também era marcada por uma confiança inabalável. Um fundamento sólido e uma confiança inabalável. Por quê? Depois então de ter visto isso, a promessa de Deus, e meditado e entendido que estava chegando a hora de Deus cumprir a sua promessa, Daniel se pôs a orar. Ele volta o seu rosto para Deus, diz o versículo 3, e ele jejua, vestido de pano de saco e sentado nas cinzas, que era uma maneira de demonstrar humilhação. Era uma maneira cultural de demonstrar que você está muito humilhado ao se achegar diante de Deus, que os judeus tinham costume. E no versículo 4, então, ele nos mostra como que ele iniciou a sua oração. Olha só, e ele diz assim,
orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível. Daniel, primeira coisa que ele faz quando ele ora, é se lembrar quem é o Deus a quem ele está se achegando. E ele não está se achegando diante de qualquer Deus. É o Deus que, como nós lemos e cantamos, pegou o mar em suas mãos, contou da areia cada grão, fez tudo. É o Deus que governa tudo. É mais ou menos isso que Daniel quer dizer com grande. É o Deus soberano que pode fazer qualquer coisa. E também temível, ou seja, digno de temor. Eu vi um pastor certa vez ilustrando essa ideia de temor de Deus, que eu gostei muito. Ele disse assim, que é mais ou menos quando você está diante do mar. O mar é maravilhoso, não é? O mar é esplêndido, mas também o mar te enche de temor, porque se você não tiver um certo conhecimento, a mesma onda que você admira e te dá alegria, é a mesma que pode ceifar a tua vida. Não é assim com o mar? O mar é traiçoeiro. Então ele é maravilhoso e esplêndido, mas eu tenho que ter muito temor e cuidado ao lidar com o mar. É mais ou menos assim com o nosso Deus. Nós não estamos chegando diante de qualquer um. Nós não estamos chegando diante de um brother, diante de um igual. Nós estamos chegando diante do Deus que é grande e Ele é digno de todo o nosso temor. Então Daniel, ele está se achegando diante desse Deus. Ele lembra do caráter de Deus. Deus é grande e maravilhoso, e por isso, Ele é digno de temor. Mas ele continua, e ele lembra de outro aspecto do caráter de Deus. Ele fala assim, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Que é uma outra maneira de dizer que Deus é fiel. Então Daniel, ele está lembrando, olha, eu estou me achegando diante do Deus grandioso, soberano, que é digno de temor, e que é fiel e misericordioso, que guarda as suas promessas, que guarda a sua aliança. Então, a oração de Daniel tinha uma confiança inabalável no quê? No Deus, no caráter do Deus a quem ele estava clamando. Isso marcava profundamente a sua oração. Confiança no caráter de Deus. E aqui eu já gostaria de fazer a primeira aplicação. E a primeira aplicação para a tua vida baseado nesse texto, meu irmão, é que nós precisamos basear as nossas orações na palavra de Deus. Veja, a oração de Daniel, se você vai estudar bem esse texto, você vai ver várias alusões a livros, claro, que ele tinha na sua época. Você vai ver alusões ao livro de Êxodo, de Levíticos, de Deuteronômio, de Jeremias, de Salmos. Daniel conhecia muito bem a palavra do Senhor. E ele orou então baseado nessa palavra. A palavra de Deus estava internalizada em seu coração. E quando ele orou, era a palavra de Deus que ele usava. Veja, nós evangélicos, nós temos uma aversão a orações prontas. A gente já acha que é reza, né? Se você cresceu no lar evangélico, você deve ter sido ensinado que oração não é reza. Reza é quando você tem algo pronto. Não é assim que a gente escuta? E aí a gente vai para o outro extremo. E a gente acha que aí oração é só aquele negócio espontâneo diante de Deus. Que é só é válido quando é assim, nossa, vem lá do fundo do coração e você está sendo totalmente espontâneo, não pode usar nada como fundamento. Olha, é claro que é bonito uma oração espontânea, mas uma coisa não anula a outra. A Bíblia está recheada de orações, por que será? Por que que Deus deixou registradas orações na Bíblia? Simples, para que eu e você pudéssemos usá-la em nossas orações. O maior livro da Bíblia, qual é o maior livro da Bíblia? Salmos, que é um livro do quê? De orações. Por que que o maior livro da Bíblia, que Deus deixou para nós, é um livro de oração? Por que será, irmãos? Para que eu e você usemos na nossa vida de oração. Veja, isso tem sido uma prática durante esses 2000 anos de história da igreja, e muito antes. Os israelitas,
usavam os salmos como base para as suas orações. Use as Escrituras, use as orações, a oração que Jesus ensinou, ou que Jesus fez, nós temos relatados, principalmente no livro de João. As orações do Antigo Testamento estão lá para que eu e você possamos usá-las, para basear as nossas orações. Faz anos que eu tento adotar a prática de orar todo dia um salmo, ou parte de um salmo, porque chega no Salmo 119, tem que dar uma dividida, né? Aí eu faço em uma semana, 2, mas por quê? Porque, irmãos, tem dia que não tenho vontade de orar, não sei vocês, tem dia que não dá vontade, mas eu sei que eu vou orar um salmo, eu sei, ela me dá constância, ela me dá um propósito, basear a minha oração nas Escrituras, usar as Escrituras como base para a minha vida de oração. Ela me dá segurança, porque mesmo que eu não queira, eu vou orar. Eu sei, eu assumi um compromisso e eu vou. E quantas vezes, momentos que eu estava passando casaram perfeitamente com o salmo que eu estava lendo, ou com algum outro texto que eu estava lendo. Maneiras ou coisas que eu queria orar a Deus e eu nem tinha palavras, e bem naquele dia caiu no salmo certinho, que o salmista estava passando por uma situação parecida, e assim eu tive encorajamento para orar. Então veja, use a palavra de Deus, não precisa ser só as orações, né? Mas você pode, depois da sua meditação, da sua leitura bíblica, utilizar aquele texto para orar. Ore baseado na palavra do Senhor, como Daniel. Mas além disso, além de nos dar modelos de oração, a Bíblia nos dá fundamentos sólidos pelo que orar. Sabe, você já teve a sensação de, às vezes, você está numa reunião de oração, de irmãos, e eles começam a dizer como Deus respondeu às orações deles. E aí você para pensar e fala assim, nossa, mas eu não tenho nada para falar, né? Já teve essa sensação? Sabe, muitas vezes, nós não vemos Deus responder às nossas orações, porque nós pedimos por aquilo que Ele não prometeu. Veja, Deus pode ou não pode dar aquilo que a gente pede, mas Ele não é obrigado. Ele não prometeu te dar um aumento de salário. Ele não prometeu te dar um emprego dos sonhos, Ele não prometeu te dar uma casa própria, Ele não prometeu. E às vezes você ora e não tem nada de errado em orar por isso, mas daí Deus não atende. Mas Deus prometeu o pão de cada dia. E se você orasse pelo pão de cada dia, como Jesus nos ensinou, você veria Deus respondendo a sua oração. Você veria. Você não saberia como Deus responderia, mas você saberia que Ele iria responder. Por quê? Porque você está orando por algo que Ele prometeu. Daniel sabia que Deus iria cumprir a promessa que Ele fez a Jeremias. Daniel sabia disso. Por quê? Porque ele estava orando a promessa do Senhor. Quando nós oramos, baseado nas Escrituras, nós temos muito mais segurança. Nós temos muito mais segurança pelo que orar. E isso abre os nossos olhos para ver o agir de Deus. Deus prometeu te dar força em meio às tribulações. Então, quando você ora pedindo por força, Deus vai dar. Deus prometeu por sabedoria. Deus prometeu que Ele nos guiaria quando precisássemos dEle. Se orássemos pelas promessas de Deus, eu garanto a você que nós veríamos muito mais o agir dEle no nosso meio. Muito mais. Mas, além de nos dar orações como modelo e de nos fornecer promessas para pedirmos ao Senhor, a Bíblia nos dá uma confiança inabalável como a de Daniel. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela nos apresenta o caráter desse Deus. É a palavra de Deus apresentando o caráter de Deus. E vão haver dias em que Deus vai parecer que nos abandonou. Vão existir dias que vai parecer que Deus não ama você. Talvez você já tenha esse sentido assim. Que Deus não se importa. Que Deus parou de derramar misericórdia sobre a sua vida. Mas aí você pega e lê Daniel aqui, o versículo 4, que diz que Deus guarda a misericórdia. E aí você começa uma briga com você mesmo. E você diz assim, ó minha alma, aquieta-te. Eu não sou dirigido pelo que eu sinto. Eu sou dirigido pelo que a palavra do meu Deus diz. E Ele diz que Ele é misericordioso. Então Ele é. É assim que a gente faz.
Eu não sinto muitas vezes que Deus é bom. Eu não sinto muitas vezes que Deus se importa. Mas a palavra dele diz que sim. Então, eu luto com o meu próprio coração para confiar na palavra dele, como Daniel fez. Por isso, meu irmão, baseie a sua vida de oração na palavra de Deus. Ela tem modelos. Ela tem promessas pelas quais você pode clamar e ver Deus respondendo. E ela também te apresenta o caráter perfeito desse Deus, que vai ser uma coluna e baluarte para você em meio às tempestades da vida. Mas o texto continua. E depois de vermos já duas características da oração de Daniel, agora Daniel ele vai fazer uma confissão sincera. E essa é a terceira marca dessa oração. Ela é uma confissão sincera diante de Deus, que começa ali no versículo 5. Olha só, Daniel diz, né? Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Então Daniel aqui, ele está se colocando junto com o povo do Senhor. Ele está se colocando junto com a sua nação. E ele está agora confessando diante de Deus. Confessando a rebeldia do povo. Confessando o coração endurecido do povo. Confessando que aquilo que eles haviam recebido era justo diante de Deus. Era justo. Olha o versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê. A saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tantos de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Quem expulsou da terra de Jerusalém? Quem? O Senhor. Não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um instrumento. Quem expulsou a nação de Israel de Jerusalém foi o Senhor, segundo Daniel, que usou sim o Império Babilônico. Mas por quê? Como disciplina e justiça diante do povo, diante do seu próprio povo. Olha o versículo 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como aconteceu com Jerusalém. Quem fez vir sobre eles esse grande mal? Quem? Está escrito aí, irmãos, não sou eu que estou falando, tá? É Daniel. Daniel está olhando para tudo o que aconteceu com o povo e está dizendo assim: Deus, nós merecemos. Deus, nós merecemos. Realmente, toda essa disciplina que o Senhor mandou para nós, nós merecemos. Essa é uma marca de uma confissão verdadeira. Ela reconhece que quem pisou na bola não foi Deus, foi ele. Que aquilo que aconteceu como consequência do pecado é justiça de Deus. Porque nós, no fundo, nós não merecemos nada. Irmãos, Deus disciplina e castiga os seus filhos. Eu escutei algumas vezes, né, eu lembro quando estava na minha adolescência na igreja, não pode falar que Deus castiga. Hebreus 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Deus corrige e castiga os seus filhos, e é assim que tem que ser, glória a Ele por isso. Eu que não quero caminhar segundo o meu próprio coração. Eu que não quero ser deixado à minha própria vontade. Um pai que ama o seu filho, o disciplina, sim ou não? O corrige. Se ele vê o seu filho indo por caminhos maus, ele vai tentar exortar. Ele vai tentar falar. Ele vai fazer isso. Porque é isso que Deus faz também com os seus filhos. Davi, quando pecou contra Batseba e Urias,
No Salmo 51, versículo 4, ele diz assim: pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido, Deus, por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo? Senhor, o que tiver que acontecer comigo, eu sei que o Senhor será justo, porque eu mereço. Eu pisei na bola, eu errei. Eu errei. Israel foi disciplinado por Deus. Mas ainda assim, o coração do povo estava endurecido. Se você vê o versículo 13 e 14, Daniel vai dizer que as maldições que estavam escritas na lei de Moisés, que Moisés já havia advertido o povo, de que se eles desobedecessem, eles seriam espalhados pelas nações. E colocou várias maldições. Aquilo caiu sobre a nação de Israel. E ele diz que, no versículo 13, mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus. O coração ainda estava endurecido. E há um detalhe interessante nessa confissão de Daniel, que ele está falando aqui em nome do povo. Mas olha comigo o versículo 20. Nós vamos ver depois especificamente o versículo 20, mas olhem que interessante. Ele diz assim, que enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel. Até aí. Daniel não está apenas confessando o pecado do povo de Israel. Por quê? Vamos dizer, Daniel era um adolescente na época que a nação foi destruída. Daniel talvez nem teve tempo de cometer muitos pecados, como os da nação. Talvez ele não tenha cometido nenhum, porque ele era muito temente a Deus, né? Mas aqueles outros pecados, idolatria, adultérios, sacrifício de crianças, que alguns de Israel estavam fazendo, Daniel não tomou parte disso. Mas ele confessa como fazendo parte do próprio povo. Só que aqui agora ele também diz que ele estava confessando o pecado dele. Por mais que ele não tenha especificado qual pecado era esse, Daniel estava sim confessando também o seu próprio pecado. Isso é interessante. Daniel é um dos poucos personagens bíblicos que a gente não tem um relato de algum pecado que ele tenha cometido, assim explícito. Pedro, coitado de Pedro, né? Davi, meu Deus, tadinho de Davi, está escancarado para nós. Adão e Eva, está lá. Abraão, Sara, misericórdia, está tudo aqui. Mas até José está lá, né, um pouquinho, quando ele trata com os irmãos dele, provavelmente usando de orgulho pela sua visão. Mas Daniel a gente não tem nada muito claro de algo que ele fez de errado ou não. Mas não importa, aqui ele está dizendo que ele era também um pecador. Um pecador como eu e você, que precisava dobrar os seus joelhos e se confessar diante do Senhor. E aí eu te pergunto, se Daniel teve que orar, confessando ao Senhor, como que está a sua vida de confissão? Eu sou muito pior que Daniel. Acho que a maioria de nós também. Como que está a nossa vida de confissão diante do Senhor? Jesus, na oração modelo, que era para nós orarmos, usá-la para orar todo dia, por isso o pão nosso de cada dia, nessa mesma oração, Jesus disse que nós deveríamos ter um tempo de confissão. Perdoa as nossas dívidas. Como tem andado a sua vida de confissão, meu irmão? E aqui eu já gostaria de fazer também a segunda aplicação. E a segunda aplicação é, meu irmão, lembre-se que a desobediência deliberada ao Senhor traz consequências. Lembre-se, a desobediência deliberada, constante, contra o Senhor, traz consequências na tua vida. Nossa série se chama Permanecendo Fiel em um Mundo Infiel. Porque Daniel escreveu esse livro para encorajar o seu próprio povo a permanecerem fiel no meio de um mundo infiel, de forças hostis a Deus. E nós vimos várias maneiras como nós podemos permanecer permanecermos fiéis diante do Senhor. E uma das maneiras que Daniel está nos mostrando nessa oração é que nós temos que nos lembrar
que a desobediência a Deus traz consequências terríveis. Daniel disse aqui que aquilo que caiu de mal sobre a nação de Israel foi porque eles desobedeceram, sim ou não? Ele disse claramente que Deus fez vir as maldições da lei de Moisés sobre a nação de Israel e os expulsou e trouxe aquele mal sobre a nação de Israel por causa da desobediência deliberada. Você vai lembrar, Deus deu várias advertências ao povo. Olha quantos livros proféticos nós temos. Quantos profetas Deus levantou, várias advertências, mas passava ano e a nação de Israel voltava aos próprios pecados e foi piorando cada vez mais, até que chegou o momento que Deus disse: chega, chega, vocês vão enfrentar agora as consequências dos seus pecados. Irmãos, a Bíblia é cheia de advertências, cheia de advertências contra a desobediência deliberada a Deus. Provérbios 5, 22, diz: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Com aquilo que o ímpio pratica de pecado, ele vai se perder nisso mesmo. O seu próprio pecado vai prendê-lo como cordas. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Como não lembrar do Salmo de número 38, em que Davi diz assim: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, Senhor. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal, e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Olha Davi, com imagens bem vívidas, dizendo das consequências terríveis que o pecado trouxe na vida dele. Ou, mais conhecido de todos, talvez, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Davi era um filho de Deus, e Deus castiga os seus filhos, Deus disciplina aquele a quem Ele ama, nós vimos em Hebreus. Então Deus pesou a mão sobre Davi. O pecado deliberado faz isso, faz Deus pesar a mão dele sobre nós. Irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência, de Deus pesar a mão sobre você, mas olha, eu não queria repetir de novo não. A consciência pesada e atormentada que não consegue dormir, você já teve isso? A consciência pesada, os terrores, você olhando para as consequências do seu pecado e chorando, sabendo que é a mão de Deus que está pesando sobre você. Eu oro para que eu não tenha que passar sobre isso de novo, mas que se eu estiver trilhando o caminho perigoso, que o Senhor faça de novo, porque é melhor ser moído pelo Senhor do que caminhar na perdição no mundo lá fora. É ou não é? É melhor. Meu irmão, se você está flertando com o pecado, ou você que nos visita aqui nessa noite, escute a exortação do Senhor. Abandona. Abandona enquanto há tempo. Abandona. O Senhor está te dando tempo. O Senhor está te dando tempo para você abandonar, para você confessar, para você voltar aos seus caminhos. Abandona. Abandona, porque as consequências podem ser terríveis. Você não consegue controlá-las. Não consegue. Se você é um filho de Deus, Ele vai pesar a mão. Venha antes. Venha antes. Confesse o seu pecado. Peça ajuda. Peça ajuda. Lembra que o pecado traz consequências. Meu irmão, não se engane. Não se engane. Talvez você ache que seu pecado não terão grandes consequências. Ou porque ele ser pequenininho, ou escondido. Às vezes a gente se engana assim, eu sei. A gente acha que não vai ter tanto problema assim. Mas não escute o alarme do carro. Escute a palavra do Senhor.
Porque Provérbios, capítulo 6, diz assim: poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se queimem? Pode alguém carregar fogo na roupa sem que a roupa se queime? Pode ou não? Não. Se você acender fogo, vai queimar um pouquinho a tua roupa. Só que você não consegue controlar. Você pode queimar só um pouquinho. Ou você pode morrer queimado. Você não consegue controlar. Não caia no engano do pecado, achando que você vai controlar as consequências, porque você não vai. Eu imagino Davi como um grande rei, pensando assim: que consequência vai ter? Eu sou rei, eu faço o que eu quero. E de fato, não um povo de Deus, né? Mas os reis daquele tempo faziam o que queriam, ninguém estava nem aí, não prestavam contas para ninguém. Monarquia absolutista, basicamente. Mas ele não contava que ele era um filho de Deus. E eu imagino que Davi nunca pensou que as consequências do pecado seriam tão drásticas na vida dele. Porque tudo o que aconteceu depois, na história de Davi, foi consequência do pecado. Mesmo ele tendo confessado, mesmo ele tendo sido perdoado, ele viu um filho abusando da sua própria filha, da sua irmã. Ele viu 2 dos seus filhos serem assassinados. Isso, segundo a palavra de Deus, por consequências daquilo que ele cometeu. Irmãos, não vamos brincar com o pecado. Nós não sabemos como serão as consequências. Por isso abandona, clame por Jesus, se arrependa, volte aos caminhos dele. Essa é a segunda aplicação. Lembrar que a desobediência deliberada ao Senhor traz consequências. Mas há uma outra característica na oração de Daniel. Nós já vimos que ela tinha um fundamento sólido, uma confiança inabalável, uma confissão profunda, e agora nós veremos uma petição cheia de confiança. Uma petição confiante, a partir do versículo 15. Vamos ler aí comigo. Alguns versículos juntos. Daniel 9, versículo 15, diz assim, olha: ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu povo. Por amor do Senhor mesmo, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, essa é a petição confiante de Daniel. O que é que ele pede aqui? Simples: a restauração do povo de Israel. Ele pede a restauração do povo, ele pede a restauração da cidade, ele pede a restauração do monte e do templo. Ele pede isso para Deus. E ele começa dizendo, pedindo para Deus afastar a sua ira. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele pede: afasta a tua ira da nossa cidade, do nosso povo. E alguns de nós têm dificuldade de entender que Deus se ira. Alguns de nós têm dificuldade. A gente fala: não, Deus não se ira não. Deus, não, como pode?
Deus se irá, como diz Daniel no versículo 16? Mas deixa eu te perguntar. Quando você vê um vídeo de um crime sendo cometido, de um homem agredindo uma mulher, de uma maldade feita para uma criança, seja no ventre ou fora do ventre, qual é o teu sentimento? Eu espero que de indignação, não é? Quando a gente vê atrocidades sendo cometidas, Deus estava assim com o seu próprio povo. Quanto mais Deus se sentia indignado, que é santo e justo, Ele estava assim com o seu próprio povo. E Daniel então pede para Deus afastar a sua ira. E era uma petição confiante, porque Daniel no versículo 18 e 19, ele vai dizer, né? Olha Deus, nós lançamos as nossas súplicas diante de Ti, não confiados em nossas justiças, não confiados naquilo que nós temos, nós não temos nada, mas confiados nas Tuas muitas misericórdias. Daniel podia fazer uma oração confiante, sabe por quê? Porque ele não estava pedindo baseado em algo que ele poderia apresentar diante de Deus. Daniel não estava dizendo assim, Senhor, olha, eu estou orando, mas Deus, o Senhor sabe, eu sou dizimista. O Senhor sabe, eu tenho feito isso pelo Senhor. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca pisei no calo de ninguém. Mentira, duvido, nunca pisou no calo de ninguém. Mas Daniel não se chega assim diante de Deus. Ele ora confiante, faz a sua petição, porque ele está confiando na misericórdia do Senhor, no caráter do Senhor. E aí então, depois dele apresentar a sua petição, a oração de Daniel é interrompida. A oração de Daniel é interrompida. E é apresentada a ele uma revelação maravilhosa. Olha comigo, a partir do versículo 20 agora. Daniel 9, 20, nós vamos ler até o 23, tá? Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Daniel mal tinha orado, já recebeu a resposta. Na verdade, ele ainda estava orando. E aí Deus manda o anjo Gabriel vir e trazer uma mensagem para Daniel. E aí Deus vem e traz uma visão. E aqui, meus irmãos, como eu disse, agora, a partir do versículo 24 a 27, são uns dos versículos mais difíceis de toda a Bíblia. São os mais difíceis do livro de Daniel, de longe, mas também um dos mais difíceis de toda a Escritura. Mas antes de entrar nos detalhes do texto, deixe-me te lembrar de algo que eu falei quando nós iniciamos essas visões de Daniel. Lembra que eu disse que às vezes a gente se achega à literatura apocalíptica, que não tem só no livro de Apocalipse. Tem em Ezequiel, tem em Daniel, tem em Isaías. A gente se achega diante desse tipo de literatura com essas visões. E é como se a gente se prendesse em uma obra de arte aos detalhes. Lembra que eu falei? Às vezes a gente fica preso, olha o jeito que ele passou o pincel. E a gente fica tão preso ao jeito que o pintor usou o pincel ali, que a gente se esquece de apreciar a obra como um todo. Quando nós chegamos a essa parte do livro de Daniel, a gente tem que cuidar com isso. Por quê? Porque nós não conseguimos ter certeza de todos os detalhes, mas nós podemos olhar para o todo. Então, nós não sabemos exatamente o que significa cada vírgula de Daniel, mas é muito claro o que Deus queria ensinar. E nós veremos algumas coisas que são claras aqui. Primeiro, o que é claro? Nessa visão que Daniel recebeu, Deus diz que iria resolver definitivamente o problema dos pecados da nação de Israel. Olha o versículo 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade,
para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, primeira coisa clara é que Deus iria acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar, ó a palavrinha importante, expiar as iniquidades do povo. Então essa é a primeira coisa muito clara para nós. Deus iria lidar definitivamente com o pecado da nação. Mas, um segundo ponto que é muito claro. Deus enviaria alguém, que aqui Daniel chama de ungido. Olha o versículo 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Veja, se você lembra muito bem de Esdras e Neemias, você vai saber que Esdras e Neemias eles vêm depois de Daniel, em que eles voltam e reconstroem o templo e depois os muros da cidade de Jerusalém. Mas se você ler, principalmente Neemias, você vai ver que ainda foi um tempo de muita angústia. A nação ainda estava debaixo do Império Persa, eles não eram livres. E ainda enfrentavam os seus inimigos. Então, Deus estava dizendo, olha, vai ser reconstruído as muralhas, mas ainda vai continuar sendo um tempo de muita angústia. Até que alguém venha para resolver os pecados da nação. E esse alguém é o ungido. Essa palavrinha ungido, no hebraico é Mashiach, que nós também podemos traduzir como Messias. Que no grego é o quê? Cristo. Cristo é a tradução do grego, do hebraico, Messias ou ungido. Então aqui, Deus estava dizendo que Ele enviaria um ungido ou um Messias, pode ser as duas palavras, tá, irmão? Intercambiáveis. Para resolver o problema do pecado da nação. Aí, terceiro ponto claro, versículo 26. Olha ali. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Agora esse ungido, ele vai morrer. Ele vai vir resolver o pecado da nação e vai morrer. E aí ele continua, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Então agora, a cidade e o templo serão destruídos de novo. Serão destruídos novamente. Como eu disse, nós temos uma grande vantagem de poder ler o livro em retrospectiva. E nós sabemos que em 70 depois de Cristo, 600 e tantos anos depois da visão de Daniel, o templo de Jerusalém foi destruído mais uma vez e a cidade também foi destruída. Isso está documentado, pode pesquisar depois, a queda de Jerusalém pelo general Tito no ano 70, e provavelmente é uma referência a ele aqui. Mas o ungido viria, ele morreria, e depois da sua morte, a cidade de Jerusalém seria destruída. E, quarto ponto claro, está no versículo 27, último versículo do capítulo, que diz que ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Aqui tem muitas discussões. Quem é ele? Né? A primeira palavrinha aí, ele fará firme aliança com muitos. Alguns falam que é o anticristo, outros falam que é Antíoco Epifânio, outros falam que é Jesus, tá? É mais fácil a gente entender, talvez, que seja o ungido, né? Não é Jesus, é Jesus, né? O ungido, o Messias, que fará uma aliança, a nova aliança, que a gente relembra todo dia, todo primeiro domingo do mês, na ceia do Senhor. E a morte de Cristo fez cessar os sacrifícios e as ofertas de cereais. Por quê? Se tornaram obsoletos. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Se rasgou.
A antiga aliança passou e a nova aliança foi inaugurada. Os sacrifícios agora tinham um valor simbólico, não eram mais necessários para se achegarem diante do Senhor. Então, essas são algumas coisas muito claras. Deus iria resolver o pecado da nação, enviando o Messias, que seria morto. A sua morte poria fim aos sacrifícios. E depois disso, a cidade de Jerusalém seria destruída. Irmãos, para nós é muito claro que esse texto está falando de quem? De Jesus. Esse texto está falando de Jesus. Jesus é o ungido, o Messias que veio e por meio de sua morte instituiu a nova aliança. Não nos importa o que significa essas semanas. É muito legal para estudar. Mas veja, não é necessário para a minha fé. O que está claro aqui é onde eu fundamento a minha esperança. De que Deus prometeu enviar um Messias, para perdoar os pecados da nação. Daniel, ele divide em 3 porções de tempo, e semana, e 62 semanas, e uma semana que corta no meio, e aí tem uma discussão se é simbólico, se é anos, aí é 490 anos, diminui 7, na metade 3 anos e meio, daí você vai lá para o final, será que ele está falando do milênio, dos 7 anos de tribulação, que vai vir bem no meio da tribulação, 3,5 antes, 3,5 depois, aí você lembra que o ano dos hebreus não é calculado por 365 dias como o nosso, aí você fica calculando e você pira, pira, você fica louco, mas o que é claro, está aqui, Deus dá a Daniel uma visão, de que ele resolveria o problema do pecado da nação, por meio de um ungido, e esse ungido seria morto, e depois disso, como disse Jesus, para a nação de Israel, lembra? Não ficará desse templo aqui, pedra sobre pedra, Jesus também profetizou a queda de Jerusalém. E aqui, meu irmão, eu queria fazer uma aplicação. Terceira e última aplicação para nós. E a minha aplicação é, meu irmão, confie na veracidade da Bíblia. Confie. Veja, talvez você está nos visitando aqui hoje, ou talvez você é alguém que frequenta a nossa igreja, e você tem dúvidas acerca da Escritura. Você acha que ela não é a palavra de Deus, ou tem, assim, algumas dificuldades com ela. Mas deixe-me te chamar a atenção para alguns fatos históricos. Existem muitos estudantes da Bíblia que não creem na Bíblia, que são ateus ou agnósticos, principalmente em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, que tem tradicionalmente a igreja, muito tempo, as universidades eram ligadas à teologia, então tem muitos que estudam para tentar realmente comprovar que esse texto não é um texto inspirado por Deus, ou é só mais um livro humano. Mas todos chegam a uma conclusão. O livro de Daniel foi escrito antes de Cristo. Nós cremos que ele foi escrito por Daniel. Daniel, século 6. Quem não crê muito na veracidade da Escritura, crê que ele foi escrito no século 2, antes de Cristo. Tá bom? Ainda antes de Jesus. Mas é um fato histórico, foi escrito antes. E também tem um outro fato histórico. Queira você acreditar na Bíblia ou não, existia um homem na Palestina, por nome de Jesus, que se dizia ser o Messias e que foi morto debaixo do Império Romano. E depois, no ano 70, também é um fato histórico que Jerusalém foi destruída. Você consegue perceber, irmãos, como a Escritura previu, com bastante detalhe, coisas acerca do futuro? Você consegue? Lembra que eu disse, fatos isso você pode estudar, você não precisa confiar 100% em mim. Vai pesquisar e você vai ver que são fatos históricos que eu citei, que independem desse livro aqui. Que o livro de Daniel foi escrito antes de Cristo nascer, mas que existia um homem chamado Cristo, que se dizia ser um ungido, e que ele morreu debaixo do Império Romano. E que 40 e tantos anos depois, mais ou menos 40 anos depois da sua morte, Jerusalém foi destruída. Por isso, eu lanço um desafio para você, que é um pouco cético sobre a Bíblia. Vale a pena você considerar um pouco mais esse livro? Vale a pena. É um livro que está trazendo uma profecia, que anteviu muitas coisas que aconteceram. Vale a pena você considerar algumas outras partes desse livro. Para você, meu irmão, que está aqui, eu quero dizer para você, olha,
Ser cristão não é dar um salto no escuro. Nós temos bons elementos racionais para crer que esse livro é a palavra de Deus. Bons elementos. Nós não precisamos ficar, como as outras pessoas acham, né, que nós somos bitolados. Nós temos bons argumentos, e um bom argumento é esse aqui de Daniel. Ele previu séculos antes algo que aconteceu. Algo que aconteceu. E para você que está aqui, eu sei que alguns de nós, às vezes, pode ter alguns problemas com algumas partes da Bíblia. Eu sei disso. Às vezes a gente lê algo que a gente creu a vida inteira. E é difícil, né? A gente não fica, poxa vida, eu criei a vida inteira desse jeito, e agora eu vejo que está errado. E a gente fica brigando com a Bíblia. É normal, irmãos. É normal. Desde que a gente, no final, se submeta à Bíblia, né? Mas é normal. Mas o único erro que a gente não pode cair é de achar que só algumas partes desse livro são palavra de Deus e as outras não. Esse a gente não pode cair. Ou todo esse livro é inspirado por Deus, como nós cremos, ou nada dele é. Nada dele é. Nós cremos que todo esse livro é a palavra de Deus. Olha só, o versículo 2. Olha comigo aí. Como Daniel se referia à palavra de Deus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias. Daniel cria, e cria muito, que a Bíblia era a palavra de Deus. Então, fica essa aplicação para você que é visitante ou que não crê nas Escrituras. Você possa dar mais uma chance para esse livro, meditar nele, pesquisar, estudá-lo, e se você estudar de verdade, você vai chegar à conclusão de que ele é a palavra do Senhor. E a você, meu irmão, que a sua confiança na Bíblia aumente mais ainda. Aumente mais ainda. Porque essa aqui é a palavra do Deus vivo para nós. E nós vimos, meu irmão, as características da oração de Daniel. Nós vimos que ela tinha um fundamento sólido, porque ela era fundamentada onde? Na Bíblia. Nós vimos que ele tinha uma confiança inabalável. Por quê? Porque ele se lembrou do caráter de Deus. Nós também vimos que tinha uma confissão sincera. Ele abriu os seus pecados e o pecado da nação. Nós também vimos uma petição confiante, porque ele orou baseada nas promessas de Deus. E nós encerramos vendo que Deus deu a ele uma revelação maravilhosa. E para encerrar, eu queria chamar a tua atenção para o versículo 23. Versículo 23 diz assim, o anjo falando para Daniel, né? Quando você começou a fazer súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim explicar tudo a você. Por quê? O que está escrito aí? Deus o ama muito, ou és muito amado. É algo que poderia passar despercebido, não é? Talvez você tenha lido aqui e nem tenha chamado a tua atenção. Um anjo vindo direto do trono de Deus, dizendo que Daniel era alguém muito amado, enquanto ele ainda estava orando. E eu queria convidar você agora a abrir em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículo 7. Olha o que diz aí. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, que têm um coração mau, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Olha só o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo que quando Deus nos escuta em oração,
Ele não nos escuta como um soberano, um rei desse mundo, escutando o seu súdito. Não. Mas como um pai, que é rei, mas um pai que ama ouvir o seu filho falar. Que ama ouvir as petições dos seus filhos. Jesus está dizendo assim, ora, se o teu filho pedir pão, você vai dar pedra? Vai ou não? Não. Você vai dar uma cobra para o teu filho? Não. Jesus diz, se vocês que têm um coração mau, manchado pelo pecado, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais Deus, qual é o argumento de Jesus? Mãe, pai, você ama o seu filho? Ama, né? Você sente o amor, você sentiu o amor do seu pai e da sua mãe por você? Eu espero que sim. Deus ama os seus filhos muito mais. O amor de um pai e de uma mãe é apenas uma gota comparado com o oceano que o Deus tem de amor pelos seus filhos. O livro de Daniel e essa oração de Daniel nos lembra disso. Nos lembra que quando nós dobramos os nossos joelhos, meu irmão, Deus está com o coração voltado a nós, porque Ele nos ama, porque Ele te ama. E que isso te encoraje a fazer como Daniel, a dobrar os seus joelhos e orar diante de Deus. Eu sei que às vezes a gente se sente culpado porque ora, a gente não ora tanto quanto nós deveríamos. Ou a gente peca e tem vergonha de se achegar diante de Deus. Mas veja, Deus olha para cada um dos seus com o coração de um pai amoroso. Um amor eterno, um amor infalível, um amor que nunca acaba. Por isso você pode e você deve se achegar diante dele. Meu irmão, Deus é grande e temível e te ama muito mais do que você possa imaginar. Muito mais. Ele te ouve quando você clama a Ele. Deus amava Daniel e ama cada um dos seus. Ele nos escuta. Então por que é que você não dobra o seu joelho e busca esse Senhor? Ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder em suas mãos. Aquilo que você está passando, Ele entende muito mais do que entende. Ele se compadece porque Ele te ama. Pense na pessoa que você acha que mais te ama nesse mundo. Deus te ama muito mais se você é um filho dele. E se você não é, eu te convido nessa noite, vem desfrutar desse amor. Vem desfrutar desse cuidado paternal. Vá até o Senhor, meu irmão e minha irmã, vá até o Senhor. Ele te ama com amor eterno, com amor eterno.